Então, agora nós concluímos essa parte de ouvir os depoimentos, as informações sobre a atual situação do campo, né, que é muito grave. E então nós vamos chamar os representantes da comissão que organizou esse ato para a leitura da carta. Tá certo? Então, eu chamo aqui a representação, o Paulo Freire, do MST, a Jane da CPT, o Kleber do CIMI e a Nicinha da CONTAG. Boa tarde a todos e a todas. Carta do ato denúncia por direitos e contra a violência no campo. Os casos de violência e barbárie no campo, no mês de abril de 2017, chocaram a população brasileira e repercutiram o mundo afora. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, que registra e analisa os conflitos no campo desde 1985, percebeu um aumento significativo no número de assassinatos no campo em 2015, quando 7 camponeses foram assassinados num período de 5 meses, na gleba Bacajá, Anapu, Pará. Notou também que o número de assassinatos aumentou sucessivamente, de 36 em 2014, 50 em 2015 e 61 em 2016. O ano de 2017 já apresenta um cenário desolador de violência que não se restringe apenas a algumas pessoas, mas adquiriu caráter de chacinas e massacres brutais. A CPT já confirmou 26 assassinatos desde janeiro de 2017. O Brasil todo viu o massacre de Coniza, Mato Grosso, no dia 19 de abril de 2017, quando 9 vidas foram ceifadas, e em Viana, Maranhão, no dia 29 de abril de 2017, quando um ataque brutal deixou 22 feridos. A região de Vilhena, Rondônia, palco de conflitos violentos em 2015 e 2016, teve mais um caso este ano. 3 pessoas foram encontradas carbonizadas dentro de um veículo incendiado, o mesmo que se viu em Santa Maria das Barreiras, no Pará, onde 4 pessoas foram encontradas carbonizadas dentro de um carro. Esses casos assustam ainda mais pelo nível de crueldade e violência empregados. No ataque aos Gamela, um indígena teve as mãos decepadas e ferimentos graves à altura dos joelhos e outro, uma das mãos praticamente decepada. Em Coniza, Mato Grosso, uma pessoa foi degolada e outras mortas depois de sofrerem tortura. O militante do MST, Tevaldo Soares Costa, assassinado no dia 5 de maio de 2017, na fazenda Serra Norte, em Eldorado dos Carajás, no Pará, teve os dedos cortados, as pernas cortadas em 4 partes, os olhos furados e foi colocado num saco plástico e jogado fora da área da fazenda. Vivemos uma situação de violência estrutural e recorrente. A impunidade das violações de direitos humanos ocorrida no campo garante a eficácia da repressão e aumenta a lista de pessoas e grupos ameaçados e assassinados. Para exemplificar este cenário, tendo como referência o período de 2007 a 2017, das 390 vítimas de assassinatos, 48 foram ameaçadas anteriormente. Neste mesmo período, tivemos 407 vítimas de tentativas de assassinato. Destas, 55 foram ameaçadas anteriormente. De um total de 302 pessoas ameaçadas de morte, 254 foram ameaçadas mais de uma vez. 55 já sofreram tentativa de assassinato e 48 foram efetivamente assassinadas. A violência não se restringe às ameaças, tentativas e assassinatos, pois é igualmente preocupante a intensificação da criminalização de lideranças e movimentos do campo. Com aumento de prisões preventivas e tentativas de aplicação de leis
que tratam de organização criminosa como formas de coibir o protesto social. As prisões de militantes do MST nos estados de Goiás e do Paraná, com acusações de formação de organização criminosa, são graves e revelam a sanha punitivista de parte do nosso sistema de justiça. O Estado não é apenas o conivente e omisso, posição que perpetua a impunidade no campo pela seletividade, morosidade e inoperância do sistema de justiça, que, de um lado, criminaliza os movimentos populares e, do outro, mantém impunes as ameaças, homicídios e violações de direitos humanos. O Estado é também agente ativo no fomento à violência, tanto pelas políticas e programas do Executivo que fomentam a acumulação de terras e de riquezas, como pelo Legislativo que, ao passo que destrói os direitos humanos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras, faz uso de mecanismos como a CPI da FUNAI e INCRA para criminalizar as vítimas e defensores de direitos humanos. Nos últimos tempos, especialmente após o golpe que retirou do poder uma presidenta eleita pelo voto popular, os ataques institucionais e físicos experimentaram um crescimento acelerado. Entre as primeiras medidas, o governo usurpador extinguiu ministérios e autarquias e seguiu o desmonte do Estado com diminuição de recursos e pessoal de órgãos responsáveis por garantir políticas sociais como FUNAI e INCRA. É longa, enfadonha e trágica a série de medidas provisórias, projetos de lei, propostas de emendas à Constituição e decretos que afetam diretamente povos e comunidades do campo, entre as quais destacamos a PEC 215, que propõe transferir para o Congresso Nacional prerrogativa de reconhecimento de terras indígenas, hoje competência do Executivo Federal. Os 29 projetos de decreto legislativo, PDCs, apresentados pelo deputado federal Jerônimo Jorge, PP Rio Grande do Sul, em junho de 2016, à Câmara Federal, para suspender decretos assinados pela presidenta afastada Dilma Rousseff, de desapropriação de imóveis rurais para reforma agrária e regularização de territórios quilombolas e indígenas. A MP 759, de 2016, que aniquila políticas de reforma agrária e do uso social da terra, municipaliza a prerrogativa de regularização fundiária, urbana e rural, e privatiza ainda mais as terras públicas. O povo do campo clama por seus direitos e protesta pelo cumprimento de acordos internacionais assinados pelo Estado brasileiro e respeito à Constituição Federal, pela autodeterminação dos povos originários e tradicionais, pela realização da reforma agrária com a ampliação das desapropriações de terras para assentar a todas as famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra e com pouca terra, atendendo emergencialmente aquelas que se encontram em áreas de conflito agrário, em ocupações e acampamentos. Pela titulação dos territórios quilombolas, pela demarcação dos territórios indígenas, para que sejam assegurados recursos orçamentários e financeiros em quantidade suficiente para a execução das políticas de reforma agrária,
titulação de territórios quilombolas, demarcação das terras indígenas, atendendo à demanda por ampliação dos recursos humanos, tecnológicos, operacionais, de modo a permitir a realização das políticas públicas, programas e serviços destinados aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Pela não aprovação da medida provisória 759 de 2016 e dos demais instrumentos normativos que significam retrocessos nos direitos dos povos, comunidades tradicionais e trabalhadores rurais. Pela atualização dos instrumentos normativos que possibilitem o fortalecimento do papel do Estado nos processos de fiscalização do latifúndio e das propriedades rurais que não cumpram a função social, especialmente quanto à função social da propriedade, a criminalização da luta pela terra, a atualização dos índices de produtividade e contra a estrangeirização das terras. Pelo pleno desenvolvimento econômico e social dos projetos de assentamento de reforma agrária, garantindo crédito, políticas públicas, infraestrutura e serviços de qualidade em quantidade e com prazos adequados para que as famílias assentadas possam fortalecer seus processos organizativos e produtivos e viver com dignidade e segurança nas áreas reformadas. Pela adoção emergencial de procedimentos e ações de combate à violência e impunidade no campo, em especial pela retomada da Ouvidoria Agrária Nacional, com caráter independente do INCRA, assegurando condições operacionais e financeiras para atendimento de toda a demanda. Fortalecimento da FUNAI como autarquia responsável pela política indigenista, garantindo orçamento e estrutura necessária para dar celeridade aos processos de demarcação e atendimento aos povos indígenas. Gestão junto aos órgãos do Poder Judiciário nos estados, junto aos tribunais regionais e aos ministros do STJ e do STF, visando dar prioridade ao julgamento de ações pendentes e que tenham relação com conflitos fundiários, uma vez que a demora no julgamento das mesmas faz acirrar os conflitos fundiários e geram imensos prejuízos financeiros ao Estado. Gestão junto aos tribunais estaduais e regionais, cobrando julgamento prioritário dos processos criminais relativos à violência no campo e ao trabalho escravo. Reativação do Fórum de Assuntos Fundiários no âmbito do CNJ. E pela urgente investigação e punição dos responsáveis pelos assassinatos, massacres e violências no campo. Diante do exposto, nós, participantes deste ato, nos comprometemos a manter essa articulação com a sociedade para o desenvolvimento de ações urgentes, lutar pelo direito à terra e ao território dos povos indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais e camponeses, lutar pelo direito dos povos originários e tradicionais à autodeterminação, lutar contra a criminalização dos movimentos sociais e defensores e defensoras de direitos humanos, lutar por direitos e combater as violações de direitos humanos no campo. Brasília, Distrito Federal, 23 de maio de 2017. Inicialmente, assinam essa carta: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, Comissão Pastoral da Terra, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG, Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Defensoria Pública da União, Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, Movimento Camponês Popular, Movimento de Mulheres Camponesas, Movimento de Pequenos Agricultores, Movimento dos Trabalhadores do Campo,
Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Unisol Brasil, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Ministério Público Federal, Sexta Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, Ministério Público Federal, Plataforma de Direitos Humanos Desca Brasil e Terra de Direitos. E, a partir desta leitura, as demais organizações que ainda não assinarem, se comprometerem e concordarem com esse teor, ficarão, então, vai estar aberto para adesão a esta carta que a gente acabou de ler, que fica como resultado o compromisso deste seminário, deste ato.